A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Bíblia Verso. E hoje com um tema muito importante, o perigo de desprezar as Escrituras Sagradas, isso mesmo. Em outros vídeos eu tratei da questão da inspiração divina, do mandamento de estudar a Bíblia, porque é um livro muito importante. É um livro onde Deus fala com o homem, o que Ele quer que o homem faça, né? O que Ele quer que o homem seja diante dele. E por qual motivo Ele quer que o homem seja da forma que Ele instrui na palavra dele. Mas um dos maiores perigos, além de não estudar a Bíblia, é justamente não obedecer às Escrituras Sagradas, né? Não levar a sério o que está escrito. E isso pode trazer um problema futuro terrível, né? Eu diria que pode ser a qualquer momento, porque a nossa vida é passageira, né? A gente nunca sabe quando vai chegar a nossa hora. E o pior ainda, quando chegar a nossa hora e nossa eternidade já está decidida, a gente ir para um lugar que a gente não gostaria de ir. E a Bíblia trata desse assunto, né? Você já deve ter ouvido falar de inferno, de juízo final. Pois bem, e nesse vídeo eu quero tratar do porquê é perigoso desprezar a Bíblia Sagrada, desprezar o que Deus fala através das Escrituras, porque isso pode custar a tua eternidade, né? Eu quero ler alguns textos, como eu faço de costume, e depois dar meu parecer, né? No livro de 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 16, diz assim: Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, e desprezaram as suas palavras, e escarneceram dos seus profetas, até que a ira do Senhor subiu tanto contra esse seu povo, que não houve mais nenhum remédio. Olha só que ponto tinha chegado o povo de Judá, né? O povo de Israel, nesse período dessa profecia, já tinha sido levado cativa, e o reino do norte, que era representado pelo povo do reino de Israel, tinha sido levado pelo Império Assírio, né, em cativeiro. E depois de alguns anos aconteceu o mesmo com Judá, que era o reino do sul, né? Mais pra frente eu vou tratar dessa questão de reino do sul e reino do norte, essa divisão entre Israel e Judá. Mas aqui eu quero focar principalmente pelo fato de o povo de Deus daquela época, o povo de Deus do reino do norte, Israel, e o povo de Deus do reino do sul, Judá, tinham desprezado a palavra de Deus. E isso custou muito caro para eles, porque, como eu disse, eles foram levados em cativeiro. Fora que eles foram derrotados militarmente, né? A invasão dos inimigos, Deus permitiu, Deus entregou o povo de Israel, o povo de Deus, nas mãos dos seus inimigos como uma forma de julgamento. E por que isso? Porque eles desprezaram a palavra de Deus, que era enviada por meio dos profetas, né? Os profetas que eram enviados instruíam o povo a voltar a obedecer a lei de Moisés, né? A lei de Deus dada através de Moisés, mas o povo se rebelou várias vezes e não ouviu, desprezou as palavras de aviso do Senhor. Deus dizia para eles, se eles não se arrependessem, se eles não voltassem à aliança, ao acordo que eles tinham feito no passado, a obedecer os regulamentos que Deus havia passado para que Deus continuasse abençoando eles iam pagar caro por isso, né? Porque eles se comprometeram com Deus, mas não queriam mais obedecer a Deus. Queriam ser abençoados, mas não queriam se comprometer. E Deus havia dito que se eles não cumprissem com a parte dele na aliança, com a parte deles na aliança, Deus ia trazer o juízo sobre eles, né? E um dos juízos, além de várias coisas, né, que é descrito como maldições, é ser levado cativo, perder a terra, né, ser expulso da terra que Deus tinha dado para eles, né, como parte da promessa que Deus havia feito. E, além disso, estar prisioneiro numa terra estrangeira, né? E um dos principais pecados do povo de Israel foi a idolatria, né? Trocar Deus por outras coisas, por outras divindades falsas, por outras religiões, com alianças com nações pagãs, né? Para tirar algum benefício e se deixando influenciar pela cultura pagã. Enfim, tudo isso culminou na queda do reino do norte e do reino do sul, né? Do povo de Deus. Então, esse é o perigo de se desprezar a palavra do Senhor. Traz sérias consequências, né? Outro texto aqui que eu quero ler está no livro de Isaías, o profeta Isaías, capítulo 30, versículo 9. Diz assim: Este é um povo rebelde, filhos de mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Então, como eu falei, um dos problemas do povo de Deus do passado, da velha aliança, era isso. Eles não queriam ouvir o Senhor, não queriam ouvir a lei do Senhor. Lei qual eles tinham se comprometido em cumprir, como eu já disse no princípio. Só que, infelizmente, eles se preocupavam mais com as coisas do que com Deus que dava as coisas para eles, entende? E fazia dessas coisas os seus deuses. Fazia, por exemplo, das suas alianças com as nações pagãs mais prioritário e mais importante do que obedecer a lei do Senhor, do que praticar os mandamentos do Senhor. E isso, como eu disse, custou muito caro para eles. E isso serve de reflexão para nós hoje, de não ouvir o evangelho anunciado por meio do Senhor Jesus Cristo, anunciado no Novo Testamento, né? É um perigo porque, assim como eles pagaram caro na época deles, porque eles não ouviram a Deus, não quiseram obedecer a Deus, não quiseram seguir a lei de Deus, assim também nós, se a gente tapar os nossos ouvidos para tudo que Jesus ensinou, tudo que Jesus falou, tudo que Jesus representa, a gente vai pagar um preço pior ainda do que o povo de Israel pagou no passado. Um preço eterno, de afastamento definitivo de Deus e depois de tormento, né? Recebendo o juízo de Deus no inferno. Então, é muito perigoso a gente desprezar a palavra de Deus. Outro texto que eu quero ler com os irmãos aqui também está no livro de Oséias, do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: O meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu rejeitaste, saiu agora, o conhecimento. Também eu te rejeitarei, como meu sacerdócio. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos, né? Aqui, nessa profecia, Deus estava já rejeitando o sacerdócio levítico, né? Porque os sacerdotes estavam corrompidos, praticando coisas que desagradavam a Deus, e além disso estava levando o povo também à destruição, porque a obrigação deles era instruir o povo sobre a vontade de Deus. E eles estavam fracassando em fazer isso, né? Eles não estavam cumprindo com a parte deles como professores do povo, né? Pelo contrário, eles estavam ensinando coisas que iam contra a lei de Deus e levando o povo à ruína, né? Por isso que o texto diz que o povo era destruído por falta de conhecimento. Se eles não conhecessem a Deus, eles iam praticar coisas que desagradassem a Deus e, consequentemente, eles receberiam punição, consequência, né? Dos caminhos e das escolhas erradas.
Muito por conta do fato de eles não conhecerem a Deus. E muito por conta dos profetas e dos sacerdotes daquele tempo também falharem em transmitir o verdadeiro Deus. O Deus que se revelou para o povo de Israel lá no Monte Sinai e que deu a lei para eles, né? Mostrando muito do caráter e da natureza de Deus. Só que os sacerdotes desse tempo de Oséias estavam fracassando em cumprir com a sua função. E assim o povo estava sendo destruído, porque não conhecia a Deus, fazia coisas que desagradavam a Deus e recebiam a destruição como recompensa, né? Também vemos aqui no livro do profeta Amós, no capítulo 2, versículo 4, que diz assim: Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá e por 4 não retiraria o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes, se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais, né? E aqui essa geração do tempo de Amós estava seguindo exatamente os passos das gerações anteriores, de não obedecer a Deus, de não seguir a lei de Deus, de não cumprir com a parte deles na aliança. Para nós hoje isso é muito grave, meus irmãos, se a gente também não fizer a mesma coisa. Quando a gente aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, a gente assumiu uma aliança, uma nova aliança com Deus. E essa aliança, por incrível que pareça, é muito mais leve no sentido de se ajuntar a Deus, de ter comunhão com Deus, de ter paz com Deus, do que naquele tempo. Naquele tempo, o povo tinha que seguir leis cerimoniais, né? Que envolvia sacrifícios, que envolvia certo tipo de alimentos que eles podiam comer. Em Cristo, a gente só precisa crer em Jesus Cristo. E crer no que ele é, o que ele fez na cruz do Calvário para nos salvar do pecado. E lógico, se comprometer com ele, se comprometer com a mensagem dele. E como ele mesmo diz, né? Meu jugo é suave e meu fardo é leve, né? Mas, em compensação, a cobrança já é pesada, né? Porque, embora seja, digamos assim, entre aspas, né, agora se aproximar de Deus seja mais fácil através da fé em Jesus Cristo, por outro lado, rejeitar o que Jesus Cristo falou, rejeitar Jesus como caminho para se chegar a Deus, é muito mais grave. Como eu disse, traz consequências eternas, irreversíveis, que não tem como mais voltar atrás. Depois que a gente morrer aqui, sem Cristo, ou no dia do julgamento, que pode ser a qualquer momento, a gente ser julgado diante de Deus sem Cristo como nosso advogado, como nosso Salvador, então a consequência vai ser eterna e não tem mais o que se fazer. Também aqui para finalizar, no livro O Evangelho de Marcos, no capítulo 7, versículo 9, diz assim: E disse-lhe, jeitosamente rejeitais um mandamento de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Né? Jesus criticando os fariseus, porque eles davam muito mais valor às suas tradições humanas do que em cumprir os mandamentos do Senhor. Lógico que eles usavam essas tradições para deixar realmente de cumprir a vontade de Deus. Eles colocavam a tradição igual ou até acima da vontade de Deus. E Jesus critica eles, porque o que Deus quer é que faça-se a vontade dele, não a vontade dos homens, que é feita através de tradições, de regras, de costumes, que Deus não ordenou e nem mandou fazer. Mas os homens, para encobrir, né, a sua responsabilidade de fazer a vontade de Deus de verdade, eles inventavam tradições justamente para não ter que fazer a vontade de Deus. Então é muito perigoso, meus irmãos, não fazermos a vontade de Deus como Jesus criticou os fariseus. Como eu disse, a consequência é eterna, irreversível. Então, que você possa entender essa mensagem e colocar em prática, começar a ler a Bíblia e descobrir qual é a vontade de Deus, né, por você mesmo, através da Escritura, porque a vontade de Deus está revelada na Bíblia. E recomendo, para você que é iniciante, que comece pelo Novo Testamento, porque você já vai conhecer a vontade de Deus completa, né? Eu falava do povo de Israel no passado, eles não tinham a revelação completa. Eles não conheciam Cristo como hoje nós conhecemos. Eles sabiam que Cristo ia vir, mas eles não conheciam Cristo como nós conhecemos e não tinham a revelação completa como nós temos hoje. Então a nossa responsabilidade é muito maior pelo fato da informação que nós temos também ser muito maior e muito completa, né? Porque Jesus vem, como diz lá o escritor de Hebreus, né? Que Deus falava pelos profetas no passado, mas nos últimos tempos falava através de Jesus Cristo, né? Então, é muito importante a gente se atentar e não desprezar a palavra de Deus, porque a gente vai ser julgado por essa palavra. Jesus mesmo disse isso, né, que seríamos julgados por essa palavra. Portanto, esse é o vídeo, essa é a mensagem. Não desprezem a palavra de Deus. Esse é o tema do vídeo. Que Deus abençoe, até a próxima e tchau.